Teria sido Jesus apenas um homem, como qualquer um de nós, e os seus primeiros seguidores o teriam exaltado a ponto de confundi-lo com o próprio Deus? Este é um questionamento que percebo ser cada vez mais recorrente em vídeos no YouTube, comentários de vídeos e até mesmo e-mails que recebo ou mensagens de WhatsApp, onde algumas pessoas me fazem esta pergunta direta. Por exemplo, recentemente, num e-mail, uma pessoa me perguntou: Jesus é Deus? E então, eu considero muito importante tratarmos desse assunto, porque percebo que há pessoas muito sinceras que amam a Deus, que amam a Jesus Cristo e que estão com sua fé abalada por conta de vídeos que assistiram, ou documentários, ou textos que leram em algum site, em algum blog, ou mesmo conversações com pessoas que usaram de falácias para tentar minar a nossa fé em Deus. E talvez tais pessoas, elas não estejam querendo nos enganar, mas apenas estejam enganadas e estejam passando adiante um engano. Então, nós iremos, com este vídeo, iniciar uma série de vídeos em que pretendo tratar de questões que podem estar abalando a sua fé. Dúvidas que você tenha a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Espírito Santo de Deus, ou até mesmo da Bíblia Sagrada, e que você esteja, então, tendo a sua fé abalada por conta disto, e esteja se apartando da pureza e simplicidade que há em Cristo. Então, peço que você assista este vídeo com muita atenção e peço também a sua ajuda em oração para este grande desafio. E eu pretendo, inclusive, trazer estes vídeos não tentando convencer você de coisa alguma, mas estimulando você a pensar por si mesmo, estimulando você a chegar às suas próprias conclusões. Então, não vou entrar em debate com você, não ficarei aqui argumentando com você nos comentários, pretendo apenas mostrar para você algo que talvez você não tenha percebido. Então, nós vamos hoje, inicialmente, falar sobre a divindade de Jesus nos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, chamados também de evangelhos sinóticos. E eu já vou explicar por que esses primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, e não o 4º evangelho, que é o evangelho segundo João. E já vou explicar isso para você. Mas, primeiramente, eu quero aqui dizer que seguirei o roteiro que eu mesmo escrevi e que está aqui, vou mostrar aqui para você, e você encontra este roteiro no PDF aqui abaixo, no comentário fixado deste vídeo, e assim ter acesso a este PDF gratuitamente. Porém, quero aqui lembrar que não é porque tudo que eu compartilho é gratuito que eu não necessite da sua ajuda. Então, se Deus tocar no seu coração e você então quiser enviar alguma ajuda, sou muito grato e confesso a minha necessidade para que eu possa prosseguir com esses estudos e, de alguma forma, abençoar você gratuitamente. Quem não puder fazê-lo, tudo bem, mas se você quiser fazê-lo, você também encontrará no comentário fixado, bem como na descrição deste vídeo, não apenas uma chave Pix, mas também o meu Apoia-se, o Apoia-se do ministério no qual estou envolvido, que é a missão de ajudar as pessoas a congregarem para edificação em Cristo sem fronteiras denominacionais, por exemplo. Então, agradeço muito pela sua colaboração, que é muito importante. Muito obrigado. Se você não puder ajudar com alguma oferta, não tem problema, você pode ajudar apenas com oração, que é muito importante, e muito importante mesmo. Me ajude em oração, por favor. O meu compromisso é com Jesus Cristo, meu único Senhor e Salvador. Ele é o caminho
e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. E por eu defender essa verdade sem qualquer barreira denominacional ou doutrinária de homens, ismos que os homens tenham criado, como calvinismo, arminianismo, etc., sou muito perseguido e preciso muito da ajuda daqueles que têm acompanhado o meu trabalho, sabem da minha sinceridade e do tamanho do desafio no qual estou envolvido. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Então, o PDF você encontra aqui no comentário fixado. Tudo que eu compartilho é gratuitamente. Você encontra aqui nesse canal centenas de vídeos, todos eles compartilhados gratuitamente para a sua edificação em Cristo. Então, vamos lá. Primeiramente, o que são os evangelhos sinóticos e por que é que eu quero mostrar para vocês aqui a divindade de Jesus nestes evangelhos. Então vamos lá. A palavra sinótico vem do grego sinopsis, que significa ser visto junto ou visão conjunta. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos porque apresentam muitas semelhanças, permitindo serem comparados ou que sejam comparados lado a lado em diversas passagens. Analisaremos apenas os sinóticos porque alguns afirmam que a divindade de Jesus Cristo seria mencionada somente no Evangelho segundo João. E com base nessa falácia, alguns acusam esse Evangelho de ser uma falsificação. Porém, a seguir, veremos passagens nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, onde Deus claramente atua e se revela em Jesus Cristo. Seguindo o propósito de que cada um pense por si mesmo, os textos bíblicos a seguir serão acrescidos de perguntas que visam estimular o seu raciocínio e, consequentemente, suas próprias conclusões. Nós veremos agora, então, 12 pontos, 12 momentos em que Jesus revela a sua divindade nos evangelhos sinóticos. Em primeiro lugar, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo. Eu vou ler aqui para vocês os textos, primeiramente em Lucas capítulo 1, versículo 29. Se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia, porque é muito importante. Lucas capítulo 1, versículos de 29 a 35, que diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que, em teu ventre, conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Agora vejamos Mateus capítulo 1, versículos de 20 a 23, e depois da leitura de Mateus, uma pergunta para a nossa reflexão. Mateus capítulo 1, versículo 20 em diante. E pensando ele nisto, ou seja, José pensando nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor
pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E agora a pergunta: poderia Jesus não ser divino, tendo ele sido gerado diretamente pelo Espírito Santo de Deus? Ou seja, sem o relacionamento de Maria com José ou com qualquer outro homem? Poderia Jesus não ser divino, tendo ele sido gerado diretamente pelo Espírito Santo de Deus? Segundo ponto, agora concernente à autoridade de Jesus sobre a própria palavra de Deus. Vejamos em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 44. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao versículo 44, que diz, o próprio Jesus dizendo: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E agora vem a questão. Poderia Jesus não ser divino e, ao mesmo tempo, ter autoridade para reformular a lei de Deus? Por que desta pergunta? Porque olho por olho e dente por dente está na lei de Deus. Nós encontramos em Êxodo capítulo 21, versículo 24, Levítico capítulo 24, versículo 20, e Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. A menos que interpretemos que Êxodo 21, 24 e as passagens em Levítico e Deuteronômio não sejam lei de Deus, mas lei de Moisés. Então Moisés não estaria sendo obediente ao que Deus ordenou? Então voltamos a esta questão. Poderia Jesus não ser divino e, ao mesmo tempo, ter autoridade para reformular a lei de Deus? Porque na lei claramente está dito: olho por olho e dente por dente. Porém, Jesus então declara: não resistais ao mal, a ponto de dizer: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, repito, poderia Jesus não ser divino e, ao mesmo tempo, ter autoridade para reformular a lei de Deus, para dizer claramente: não sigam mais isto, olho por olho e dente por dente. Terceiro ponto, a aceitação de Jesus em ser adorado. Veremos um exemplo. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3, uma passagem que também aparece em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 44, e Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Então, é uma passagem que aparece nos evangelhos sinóticos, nos 3, Mateus, Marcos e Lucas. E eu me refiro à passagem do leproso, que chegando-se a Jesus o adorou. Vejamos aqui. E descendo ele do monte, estou lendo Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3. Aliás, eu esqueci de explicar que nós estamos aqui seguindo a ordem cronológica de Mateus. E que
algumas passagens que eu mencionarei de Mateus, nós as encontramos em paralelo também em Marcos e Lucas, ou apenas em Marcos, ou apenas em Lucas, e às vezes até em Marcos, Lucas e também em João, tá? Mas vamos então aqui a Mateus 8, versículos de 1 a 3. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Seguiu quem? Jesus. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Eu sei que alguns argumentam que a palavra adorou, aqui no versículo 2 de Mateus capítulo 8, significaria apenas se prostrou ou o reverenciou. No entanto, por exemplo, esta mesma palavra nós encontramos referindo-se a Deus e encontramos também numa passagem muito interessante em Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26, onde Cornélio, ele se prostra diante de Pedro e Pedro diz para ele se levantar, porque Pedro, era apenas um homem. Sou homem como tu, e não um Deus. Então, vejam que interessante, é a mesma palavra em grego. Ainda que na sua Bíblia, por exemplo, na passagem de Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26, não esteja sendo utilizada a palavra traduzida como adorar, mas no grego é a mesma palavra que aparece em Mateus capítulo 8, versículo 2. Ora, se Cornélio não estivesse adorando Pedro, então por que Pedro disse, sou apenas homem como tu? Aliás, eu quero incentivar você para examinar o que está escrito no glossário do Novo Testamento que eu estou escrevendo e que você tem acesso gratuitamente pelo site querocongregar.org. Eu vou deixar aqui abaixo no comentário fixado o link para a palavra adorar. Leia tudo o que está escrito ali. Veja todas as referências em que essa palavra no grego aparece no Novo Testamento e tire suas próprias conclusões. E agora vamos à pergunta, ao questionamento, onde eu quero incentivar você a chegar às suas próprias conclusões. Se Jesus não fosse divino, por que teria ele aceitado adoração? Pense nisso. Se Jesus não era divino, por que aceitou ser adorado? E não foi aqui apenas em Mateus 8, versículos de 1 a 3, em outras passagens também. Por que Jesus não disse o mesmo que Pedro? Levanta-te, que sou apenas homem. Quarto, a autoridade de Jesus sobre a natureza. Nós encontramos primeiramente essa passagem em Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, mas também em Marcos capítulo 4, de 35 a 41, e Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25. Vamos para a leitura de Mateus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, ou por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu nem precisaria acrescentar outra pergunta, mas vamos a ela. Se Jesus não fosse divino, teria ele autoridade sobre os ventos e o mar? Quinto ponto.
sua autoridade para perdoar pecados. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 7, passagem que também encontramos em Marcos e Lucas, como você poderá conferir no PDF, aqui em anexo, no comentário fixado. Então vamos para a leitura de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 7. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. E na passagem paralela de Marcos, nós encontramos no capítulo 2, versículo 7, algo mais, que os escribas também teriam dito: Quem pode perdoar pecados senão Deus? Prosseguindo em Mateus, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E agora a pergunta, que aliás já foi também formulada em Marcos, capítulo 2, versículo 7, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, se Jesus não fosse divino, poderia declarar a alguém perdoado de seus pecados, sendo que somente Deus tem esse poder? Sexto ponto, sua supremacia sobre todas as pessoas. Mateus capítulo 10, versículo 37, encontramos também esse mesmo texto em Lucas capítulo 14, versículo 26, onde em Mateus 10, versículo 37 está escrito da seguinte forma: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você já parou para pensar nisso? Se um simples ser humano fizesse tal declaração, imagine qualquer pessoa dizendo para você que se você não o amar mais do que você, por exemplo, se você for um pai ou uma mãe, mais do que você ama o seu filho ou a sua filha, você não seria digno dessa pessoa. Se qualquer pessoa lhe dissesse isso, você não classificaria tal pessoa como narcisista e megalomaníaca? Você já parou para pensar nisso? Repito o que Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então pergunto a você, se um simples ser humano fizesse tal declaração, não seria ele classificado como narcisista e megalomaníaco? Sétimo ponto, o poder de Jesus sobre a matéria, sobre as coisas materiais. Vejamos em Mateus capítulo 14, versículo de 19 a 21, encontramos a mesma passagem também em Marcos e Lucas e também em João. Você encontrará as referências no PDF. Marcos capítulo 14, versículo 19. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e
crianças. Vamos agora para outra passagem também em Mateus, concernente a uma outra situação, onde evidentemente o Senhor tem poder sobre a matéria. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 25, passagem que também encontramos nos outros evangelhos. Encontramos em Marcos e em João. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Com base nestas duas passagens que nós lemos em Mateus, de Jesus tendo multiplicado pães e peixes e de Jesus tendo andado sobre o mar, vamos então agora para o questionamento. Poderia um simples homem alimentar milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes e depois caminhar sobre as águas do mar? Um simples homem poderia ter feito isto? Esta é uma situação que não aparece apenas no Evangelho segundo João, mas também nos sinóticos. 8º ponto. Sua superioridade sobre a lei e os profetas, que na passagem que leremos a seguir, a lei e os profetas estão representados na figura de Moisés e de Elias. Então vamos para esta passagem. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 5. Encontramos também a passagem paralela em Marcos e Lucas. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ou a ele ouvi, dependendo da versão. Aliás, eu estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel, por isso de um linguajar um pouco mais rebuscado, tá? Mas é a tradução Almeida Corrigida Fiel. Com base nessa passagem, que também encontramos em Marcos e Lucas, segue-se a seguinte pergunta, para que venhamos raciocinar. Se Jesus fosse um simples homem, poderia ele ter se transfigurado em luz? Se Jesus fosse um simples homem, poderia ele ter se transfigurado em luz? 9º ponto. Sua autoidentificação com Deus antes de ter nascido como homem. Vejamos em Mateus capítulo 23, versículo 37. Um texto que encontramos também em Lucas capítulo 13, versículo 34. Vejamos como está em Mateus. Palavras do próprio Jesus Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Você prestou bastante atenção no que Jesus declarou aqui? Poderia Jesus falar como tendo sido ele mesmo
que ao longo da história usou profetas para tentar reunir o povo de Jerusalém ao seu redor? Poderia ele ter dito isso sendo um simples homem? Vejam que Jesus disse: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Ele está falando como o próprio Deus aqui. Quem foi que enviou profetas a Jerusalém, senão o próprio Deus? Então, poderia Jesus falar como tendo sido ele mesmo que ao longo da história usou profetas para tentar reunir o povo de Jerusalém ao seu redor? Pense nisso. E agora, os 3 últimos pontos. Ponto 10. A eternidade da sua palavra. Mateus capítulo 24, versículo 35. Encontramos essa mesma passagem também em Marcos capítulo 13, versículo 31. Onde o Senhor Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isto foi dito há cerca de 2000 anos. 2000 anos. Ele mesmo não deixou nada por escrito e, de fato, a sua palavra, os seus ensinamentos e o relato da sua vida, até hoje, continua sendo propagado. Inclusive por mim aqui agora. Né? Então, como poderia essa pessoa não ser divina? Poderia outra palavra, senão a palavra de Deus, durar para sempre? 11º ponto agora. A autoridade de Jesus para julgar. Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vejamos agora outra passagem também em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Encontramos isso mesmo também em Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. E agora, a pergunta, com base nos 2 textos que lemos aqui, em Mateus 10 e Mateus 25. Poderia um simples homem ter autoridade para decidir quem herdará a vida eterna? Poderia? Lembre-se que Deus não divide sua glória com ninguém. Isso está escrito na própria palavra de Deus. Ele não divide sua glória com ninguém. Então, poderia um simples homem ter autoridade para decidir quem herdará a vida eterna? E, finalmente, o 12º ponto, sua onipresença. Mateus capítulo 28, versículo 20, a segunda parte do versículo 20, onde Jesus declara: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, quem mais, a não ser Deus, pode ser onipresente, estar ao mesmo tempo comigo e com você, por mais distantes que nós estejamos um do outro, e estar não somente comigo e com você, mas também com muitos outros que o amam, que a ele se renderam como único Senhor e Salvador. Como poderia um simples homem dizer isso? Porque, ao dizê-lo, ele está se revelando como onipresente, um atributo tão somente divino. Eu estou evitando aqui usar a expressão
Jesus Cristo é Deus, embora eu tenha recebido essa pergunta por e-mail, diretamente dessa forma, Jesus é Deus? Né? E, aliás, esse vídeo é para responder essa pergunta, mas eu estou evitando usar aqui esse termo, porque apenas por eu não gostar de adotar rótulos teológicos, como, por exemplo, o rótulo de trinitariano, então, quando alguns que, não sei se por inveja, querem me perseguir gratuitamente, sem que ganhem nada com isso, né? Alguns estão se valendo disso para mentir, dizendo que eu seja um unitarista, unitário, unicista, coisa parecida. Tá? Não é o caso, mas então esse é o problema. Né? Um trinitário pode dizer Jesus é Deus, mas se eu não me colocar um rótulo teológico, então, se eu disser Jesus é Deus, me acusam de outra coisa. Mas eu espero que você reflita nesses textos que eu apresentei para você aqui e chegue às suas próprias conclusões. Podemos encontrar ainda outras evidências nos evangelhos sinóticos acerca da divindade de Jesus. Mas as passagens que vimos são mais do que suficientes para se comprovar que não é somente no Evangelho segundo João que a divindade de Jesus Cristo se revela. Então, você que talvez tenha rejeitado o Evangelho segundo João, porque assistiu o vídeo de alguém contando a mentira de que este evangelho teria sido inventado pela Igreja Católica, isto é uma mentira, e eu ainda pretendo gravar um vídeo falando sobre o Evangelho segundo João, explicando por que ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, mas não contraditório a Mateus, Marcos e Lucas, senão um complemento muito importante aos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ainda pretendo gravar um vídeo a respeito disso. Mas se você pensava que apenas no Evangelho segundo João Jesus se revela como Deus, você estava totalmente enganado. E eu espero que agora você consiga enxergar também a divindade de Cristo, lendo os Evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Peço que não esqueça de deixar o seu gostei, isso é muito importante, e também de compartilhar esse vídeo, de comentar, mesmo que seja apenas dizendo a Deus toda a glória, que aliás é um comentário maravilhoso, e tudo isso ajuda este vídeo a ter mais relevância aqui na plataforma do YouTube. Compartilhe com algum amigo, compartilhe no seu WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, compartilhe com quem você puder. Fico muito agradecido e estamos juntos em defesa da verdade em Cristo para a glória de Deus. E não se esqueça, você encontra tudo o que eu li aqui, todas as referências bíblicas já transcritas no PDF que está aqui abaixo no comentário fixado. E se você puder também enviar alguma ajuda, tenho a humildade de dizer que nesse momento realmente preciso de socorro, mas conto com Deus que vai tocar no coração de quem Ele quiser. Muito obrigado de coração. E sempre a Deus toda a glória.